Muito bom dia para você que acompanha SP Rio Mais. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios Mônica Rosenberg, ela que é advogada e escritora. A gente vai falar sobre o livro que ela recentemente lançou. Autora do livro Somos Todos Corruptos, pequeno manual do ético chato, assunto que está em alta e sempre esteve em alta, né, Mônica? Falar sobre corrupção é sempre um assunto delicado, mas aqui o nosso bate-papo acho que a gente vai ter bastante assunto para falar. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Mônica. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui no SP Rio Mais, poder falar desse assunto que realmente é muito importante e que estão querendo enfiar embaixo do tapete aí, dizer que não é tão relevante, mas é muito importante a gente falar disso e a gente ter consciência do que está ao nosso alcance para fazer a mudança. Muito bem, esse é exatamente o tema que eu queria começar esse nosso bate-papo, né? O livro que se propõe aí a ser um guia prático para quem quer combater a corrupção e a falta de ética, mas a gente sabe que, de modo geral, a sociedade ainda tem um certo distanciamento da política. Às vezes acha que política é uma coisa chata, que não está ao seu alcance, né? Mas eu te pergunto, Mônica, por que a gente precisa se envolver no enfrentamento à corrupção? Essa questão de não querer se envolver com a política é uma coisa que vem da minha geração, né? De que a gente deixava a política para quem entende e no final a gente percebeu que a gente acabou deixando na mão de um bando de bandidos e que sim, nós temos que ocupar o espaço político, que não é só estar na administração pública, né? Fazer política é tudo que nós fazemos. E a questão da corrupção, tem muita gente que fala, sou contra a corrupção, eu obviamente não praticaria jamais um ato de corrupção, mas as pessoas não sabem o que fazer e ficam esperando que os políticos façam a mudança, né? Como se eles, lá em Brasília, um dia fossem acordar e dizer, não podemos mais ter corrupção, porque a corrupção está acabando com o Brasil, vamos fazer alguma coisa. E não é assim, não são os políticos que vão fazer a mudança. Somos nós, como sociedade, que vamos dizer, chega, nós não vamos mais aceitar, nós não vamos mais fazer as pequenas práticas e entender o que está ao nosso alcance. Porque tem coisas que nós podemos fazer, nós temos um papel no combate à corrupção que às vezes as pessoas não enxergam. Então a ideia do livro era essa, era dizer, este é o caminho, isso é o que você pode fazer, faça o que você pode fazer, que já é muito, se cada um fizer a sua parte, parece aquela coisa, né, romântica, que idealista, mas não é real. Cada um tem um pequeno escopo do que ele pode fazer, e se cada um de nós nos posicionarmos e dissermos, eu não aceito corrupção, e quando eu vejo uma coisa corrupta, eu vou lá e falo, isso está errado, a gente vai fazendo essa mudança, é gradual, é devagar, mas o começo, o primeiro passo está dado, e agora a gente tem que fazer um contágio positivo disso. Daqui a pouco eu queria que você explicasse exatamente sobre isso. Quais que são as formas que as pessoas podem fazer, que as pessoas, que o cidadão, as pessoas civis, as não políticas podem fazer, o que elas podem fazer para combater a corrupção. Mas antes, Mônica, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre o conteúdo do livro mesmo, a forma como você escreveu esse livro. Se você traz assuntos atuais, se você traz aí assuntos recentes, como que é a forma que você escreve? Se você explica termos mais técnicos, de uma forma mais fácil para o público geral entender, como que foi a escrita desse livro? A ideia é exatamente que ele seja um guiazinho prático, um manualzinho, fácil de ler, a leitura é leve, a linguagem é leve, ele tem capítulos curtinhos, colorido, para exatamente não assustar, porque os livros sobre corrupção que existem são pesadões, né? O livro acaba virando peso de papel, vai para a estante e ninguém lê. E é muito importante que as pessoas entendam que esse assunto não é para assustar, o assunto é para aproximar. Eu queria um livro acolhedor, fiz um livro realmente com uma linguagem onde a pessoa termina de ler e entendeu, sabe o que ela tem que fazer. E não é muito difícil. Difícil é fazer acontecer, mas não é complicado. Então, tentar explicar, nós temos alguns sistemas, algumas questões aí da nossa gestão pública que são bem complexas. Tem gente que não entende a diferença entre legislativo, executivo, municipal, federal. É um sistema complicado. Então, isso está quase desenhado ali no livro, porque é para que a pessoa acabou de ler, ela fala, nossa, eu entendi, eu sei o que eu posso fazer, e que ela comece a pôr em prática. Ele é intuitivo, então. A própria capa mesmo, eu estou vendo aqui, que é uma capa colorida, justamente para chamar a atenção do pessoal, do público em geral mesmo, né? Tem criança, eu tenho distribuído esse livro para conhecidos, para jornalistas, porque a ideia é divulgar para que chegue muita gente, e tem jornalista que me manda foto da filhinha de 5 anos lendo o livro, as crianças querem manipular, querem mexer nele, ele é resistente. Por quê? Porque a ideia não adianta você dizer eu não sou corrupto. Se você não souber o que você pode fazer para ter impacto sobre a corrupção, se acabar não fazendo, as pessoas ficam congeladas, sem ação, esperando que alguém faça a mudança.
e somos nós que vamos fazer. Então, o livro é para estar na mão, ser lido e ser distribuído. E o que o povo pode fazer, afinal? Agora, a grande pergunta, né? Porque eu acredito que você deve explicar aí, né? Quais são os caminhos que o cidadão comum pode fazer. Por exemplo, a gente tem a chamada ação popular. A ação popular é uma coisa prevista na Constituição que muita gente não sabe o que é, né? Então, o cidadão, quando ele não concorda com uma ação do poder público, ele pode abrir uma ação popular, por exemplo, e contestar essa decisão do poder público. Então, eu te pergunto, Mônica, qual que é o caminho que o cidadão precisa percorrer? Quais são as formas que ele pode... O que ele pode fazer para combater a corrupção? Eu não sei se vou dar spoiler aqui, porque o caminho mesmo é a pessoa entrar no site www.somostodoscorruptos.com.br e baixar o livro e divulgar. Mas o que eu posso te dizer, por exemplo, veja o exemplo que você trouxe da ação popular. Isso assusta as pessoas. A pessoa comum, a hora que ele fala, eu vou entrar com uma ação popular... Quem sou eu para fazer isso? Eu não sei nem como faz. Tudo isso é muito assustador e é feito de propósito, porque os corruptos que estão no poder não querem que ninguém faça nada. Eles querem que as pessoas tenham medo de agir. Então, o meu livro, na verdade, ele é até mais prático, mais próximo. O que eu trago ali? Como que você pesquisa fake news, porque fake news é um grande problema. Como que você pode buscar saber quais são os seus direitos. Então, tem links, vários links ali, de como que você acessa um site para saber isso aqui está certo, isso aqui está errado, poderia acontecer, como que eu faço uma denúncia. São coisas simples que o cidadão não precisa ter muito conhecimento e ele pode começar a buscar os caminhos ali e até buscar quem vai ajudá-lo numa eventual ação popular, que sim, precisa acontecer. Mas o principal de tudo isso é a gente entender que é uma mudança de postura interna nossa. Quem aqui entre os ouvintes não conhece alguém que veio algum dia falando assim, tô com um esquema legal aqui para fazer isso, eu comprei aqui uma motocicleta pela metade do preço, porque era sem nota. Você sabe que aquela moto é roubada, você sabe que esse esquema tem alguma coisa errada por trás. Então, a gente se posicionar de dizer, cara, isso que você fez está errado. Por exemplo, colar na prova para criança e adolescente já é uma forma de corrupção. É uma forma é um desvio de conduta que é errado. E quando a gente não vai cortando na raiz essas ações, o pai ou a mãe, por exemplo, que falam para o filho, estamos aqui no cinema, fala que você tem 10 anos para só pagar meia, é um péssimo exemplo, porque está ensinando a não respeitar a lei, a não ser ético e não ser honesto. Por isso que eu falo, o pequeno manual do ético chato, é a gente reverter uma cultura de corrupção. Muito mais do que as ações na justiça, é a gente começar a valorizar quem é honesto. A gente começar a dizer para o cara, isso está errado, eu não vou fazer. O Brasil viveu a ditadura, e todo país que passou por uma ditadura tem uma rejeição da delação. Nós não gostamos do X9. Então, como é que você faz? Você não vai dizer para a pessoa que você vai delatar. Esse é o ético chato? O ético chato é o cara que não delata, mas que vai falar para o amigo, você está roubando papel aqui da empresa, amanhã, se todo mundo começar a roubar papel e a empresa quebrar, nós vamos perder o emprego. Então, assim, não rouba papel, cara. Você está sem dinheiro para comprar papel, a gente faz uma vaquinha para você. É falar mesmo, se posicionar dizendo, quando a gente faz o que está errado, lá na frente a gente vai colher o que a gente está plantando. A sociedade inteira. Não existe alguém dizer, eu fiz uma coisinha de nada, mas o meu roubo não tem efeito. Todo erro, todo roubo, todo ato de corrupção, toda sacanagem que você fizer vai cair na sua cabeça no final. Essa é a consciência. Mas por que as pessoas pensam dessa forma? É uma coisinha de nada. A senhora acha que a corrupção é uma coisa que já está inserida na cultura do brasileiro ou não? Porque tem muita gente que diz que até mesmo lá na colonização portuguesa já existia a corrupção, né? Muita gente não, historiadores, né, dizem isso, que lá na colonização já tinha isso. Por que tem essa cultura da corrupção? O que leva uma pessoa, um político a ser corrupto? Olha, essa é uma pergunta bastante complicada. A gente teria que entrar em psiquiatria, psicanálise, mas realmente o Brasil tem uma cultura de corrupção. Ela vem da nossa história, vem do nosso passado, até antes da coroa portuguesa. Ela vem da descoberta das nossas terras. Mas o fato de a gente dizer, é uma coisa histórica, nos deixa num lugar confortável de dizer, não sou eu que vou mudar. Sempre foi assim, então por que nós precisamos mudar? E se você for pensar, quando os portugueses chegaram no Brasil, ninguém tomava banho. Hoje a gente toma, sabe? Assim, dizer que é porque sempre foi assim, a gente tem que fazer a mudança, temos que evoluir como sociedade e hoje não dá mais. A corrupção no Brasil chegou em níveis que está destruindo o nosso tecido social. Não dá mais para conviver com os níveis de corrupção. A corrupção tem uma relação muito direta com a pobreza. Os países que têm altos índices de corrupção, você pega o ranking da Transparência Internacional, do índice de percepção da corrupção, que é o índice que mede corrupção. Eu te falei que a gente não ia falar papo pesado, mas esse a gente precisa falar porque é um indicador. Fugir,
né? Não tem como. Se você vê os países que têm mais corrupção, são os países que têm mais corrupção, mais pobreza, né? Que estão aqui embaixo do índice. Os países com menos corrupção, Dinamarca, Suécia, Nova Zelândia, são os países com menos pobreza. Então, existe essa relação. Nós não vamos sair da pobreza, 33 milhões de desempregados, com o nível de corrupção que tem hoje. A sociedade inteira precisa se posicionar. E esse posicionamento, ele vem em dois sentidos. Um é um sentido de nós, como sociedade, eu não roubo, eu não aceito roubo, eu não aceito propina, eu não pago propina, ter isso muito claro. E o outro é exigir dos nossos representantes que eles também façam isso. Então, eu não vou aceitar um comportamento antiético de um cara que vai estar cuidando do nosso dinheiro público e decidindo as políticas públicas do Brasil só porque, não, mas ele está tentando. Não, se ele não for honesto, eu não vou dar poder para essa pessoa. E esse discurso de anticorrupção é um discurso que ganhou muita visibilidade nos últimos anos, né? A gente teve aí o Sérgio Moro, que foi considerado aí durante muito tempo por muitas pessoas como uma figura referência no combate da corrupção. Hoje tá todo esse mistério se ele vai ser candidato a alguma coisa nas eleições desse ano, né? Ele tá aí decidindo com o partido dele. Enfim, o próprio Bolsonaro também se elegeu na época com um discurso de anticorrupção. Não vou entrar aqui na questão se ele é corrupto ou não, deixa que a justiça decida isso, mas a gente vê que existe um discurso de anticorrupção nos últimos anos aqui no Brasil. Queria saber da senhora, Mônica, esse discurso não do político em si, mas essas personalidades que se colocam como uma referência anticorrupção é importante para o Brasil? A gente precisa dessas pessoas? Eu acho assim, a Lava Jato foi muito importante. Naquele momento, a gente precisava de uma ruptura institucional, porque nós estávamos o sistema inteiro corrompido, os nossos poderes da República estavam corrompidos, em vez de ter o sistema de freios e contrapesos, onde cada poder controla o outro, a gente tinha um sistema de rabos presos, que ainda temos. E era muito importante ali ter alguma coisa que viesse chacoalhar o brasileiro. E a Lava Jato foi isso. Independente dos erros e acertos do juiz Moro, a Lava Jato tem um legado que ninguém vai tirar, que é ter aberto os olhos da sociedade. Hoje, se nós estamos aqui falando disso, se as pessoas estão revoltadas e indignadas, se o brasileiro hoje sabe de cor o nome dos ministros do Supremo e não lembra mais os jogadores da seleção, se hoje isso tudo está acontecendo, é porque houve esse movimento que culminou com a Lava Jato e com a eleição de 2018, em que a grande pauta foi essa. E eu fico muito preocupada de ouvir hoje jornais e pessoas dizendo a pauta da corrupção está perdendo a importância, não é mais tão relevante, na eleição ninguém vai ligar para isso. Porque, de novo, se a gente não atacar a corrupção, a gente não resolve o problema da economia e de pessoas passando fome. Então, sem dúvida, a corrupção continua sendo extremamente relevante, continua sendo o maior problema que está na base de todos os grandes problemas do Brasil: saúde, segurança, educação. Todos esses têm corrupção na sua base. E aí você falou de 2 nomes, e tem outros nomes, mas a gente precisa despersonalizar essa discussão. Então ficar discutindo, mas o Moro foi ótimo, mas o Moro não tinha que ter entrado na política, mas o PT roubou mais, mas no Bolsonaro também tem roubo. Na verdade, hoje quem está andando para trás é o Congresso Nacional. A gente tem que sair da discussão personalista dos candidatos a presidente, que a gente gosta muito de discutir quem vai ser o presidente, e ninguém lembra de escolher o candidato a deputado, que é quem faz a regra do jogo. Que também é muito importante, né? Porque o presidente ele não governa sozinho, é um conjunto, né? Os deputados também são importantes nesse governo. Aliás, nesse governo, o que a gente tem percebido é que os deputados é que estão andando para trás, eles estão destruindo os mecanismos de combate à corrupção que funcionavam. O combate ao combate à corrupção. É exatamente isso que aconteceu, é exatamente isso. E aí eles aumentam o fundo eleitoral para garantir a própria reeleição, eles estão flexibilizando, afrouxando as regras de prestação de contas de campanha. Então o que eles fazem? Eles se garantem e especialmente, repara, são regras que favorecem especialmente a eleição de deputados e senadores que já estão lá. Elas dificultam a entrada dos novos que querem estar no Congresso. Porque para presidente eles não mexeram muito na regra. O que eles fizeram? Hoje o fundo partidário é definido em função do número de deputados, então todos os partidos estão focando em eleger deputados, estão flexibilizando regras, e é no Congresso que a gente vai fazer a diferença. Então quando a gente está conversando, eu tenho assim, todo mundo que me pergunta, como é que vai ser? Como é que nós vamos votar no segundo turno? Primeiro eu falo, gente, quem define o segundo turno somos nós, os 2 candidatos não estão definidos, e segundo eu falo, olhem para o Congresso Nacional, lembre, se você não lembra em quem você votou em 2018,
dessa vez preste muita atenção em quem você vai votar e fique perto dessa pessoa durante os 4 anos do mandato. Acompanha, né, o trabalho da pessoa, né? Fica ali, ajuda, fiscaliza, dá força, porque essa pessoa está entrando num sistema ali muito, muito arcaico e ela precisa da força de quem está de fora para fazer transformação. Mas é no Congresso, não tenho a menor dúvida, que é no Congresso. E mais, lembrando que o Senado é quem controla o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente está falando de deputados e senadores, nós estamos sim falando de um poder que tem como ser um freio, um filtro para os outros poderes quando eles começam a perder a noção. A fiscalização do eleitor já é uma forma de combater a corrupção, né? Já é um dos caminhos, né? Com certeza. E eu queria saber da senhora também, pra gente encaminhando aqui pro final desse nosso bate-papo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Mas antes, eu queria que a senhora comentasse sobre a sua previsão para as eleições desse ano. A senhora acha que esse discurso de anticorrupção, ele vai seguir sendo forte, sendo predominante? A senhora comentou que tem gente que fala que tá perdendo força. Mas qual que é a sua opinião? Deve ser tendência ainda os políticos desse ano? Eu sou uma pessoa otimista, tá? Eu acredito, eu tenho andado por aí falando do livro e eu vejo que as pessoas estão conscientes da importância do Congresso, as pessoas estão mobilizadas pela mudança, as pessoas querem, quando eu chego com o livro, falam, nossa, que legal, vou ler, quero saber. Então, isso tudo é muito positivo, porque isso é o que cria as condições para que floresça uma nova sociedade. Agora, eu acredito que em relação ao presidente, nós vamos eleger alguém que já mostrou que não consegue, a não ser que a gente consiga aí fazer passar um nome diferente, e tem nomes bons. Se ficarem os dois que estão à frente aí das pesquisas, ambos já mostraram que não resolvem, são propostas populistas que não vão resolver o problema. Mas eu tenho visto excelentes candidatos ao Congresso, especialmente candidatas. Nós sabemos que os países que têm mais mulheres, existem dados sobre isso, países que têm mais mulheres na política, e aí não é, elege uma mulher que ela vai resolver. Mulheres nas esferas de decisão, no legislativo, no executivo, tem menos corrupção. E eu tenho visto muita gente dizendo, eu vou apoiar mulheres, eu vou votar em mulheres, eu vou ajudar campanhas de mulheres. Então, só essa força para as candidaturas femininas. E candidaturas de renovação. Você citou aí, eu fui do Renova BR. Tem gente muito boa no Renova, tem gente muito boa no Movimento Livres, em vários movimentos. Então, eu acho que a mensagem vai ser muito clara para os políticos, acho que a sociedade vai sim eleger pessoas, dessa vez comprometidas com a ética, vai colocar gente ali que quer mudar, e a mudança é lenta e gradual, a gente vai fazendo aos poucos, não vai ser numa eleição, nós vamos limpar o Congresso inteiro, mas a hora que a gente começa a colocar gente boa, quem está ali vai ficando com medo, eles já estão assustados, esse aumento do fundo eleitoral é medo, e eles vão dizendo, não vai mais dar para a gente continuar roubando na cara dura, como a gente faz hoje, porque a sociedade reage, e a hora que a gente faz isso, a gente não tem volta. E a senhora que se colocou no passado também, em 2018, como uma alternativa aí, né? Como uma opção anticorrupção. Eu tô aqui com a colinha, com uma pequena bio da senhora, vou contextualizar para quem estiver aqui nos acompanhando. A senhora foi candidata a deputada federal em 2018 pelo Partido Novo, é advogada por formação, fez mestrado em Paris, é uma das fundadoras do Instituto Não Aceito Corrupção, coordenadora do Renova BR, como a senhora acabou de citar, e coordenadora estadual do Movimento Livres em São Paulo. Então a gente já vê aí que desde o passado há essa preocupação por parte sua, né, de combater a corrupção. Eu queria saber, Mônica, para a gente ir encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, como que surgiu a motivação para escrever esse livro, já que a gente vê que já existia uma motivação aí já nos anos anteriores. O que te motivou mais para publicar esse livro recentemente? Porque foi publicado esse ano, né? Foi publicado mês passado. E é isso, a minha trajetória de vida toda foi lutando por um país mais justo, por um país menos corrompido. E foi uma caminhada que, ao contrário de muita gente que entra na política e vai daí e fala assim, qual vai ser a minha pauta? Vamos fazer pesquisa. Corrupção está na moda? Não, eu trabalhava com isso já há muitos anos, estudei na Áustria, trabalhava com combate à corrupção, entrei nesse desafio de montar uma ONG para combater a corrupção e cada vez era isso. Eu preciso dar mais um passo, eu preciso levar essa luta mais longe. Então, na ONG foi um trabalho muito bacana, mas eu falei, se não entrar na política, não faz mudança. Eu sabia que precisava de mais mulheres, sabia que precisava atuar na prevenção e que precisava fazer a mudança pela política. Então, eu fui candidata, era a grande pauta do momento, né? Eu fiz uma eleição, uma votação só de voluntários, o Partido Novo não usa fundo partidário, fundo eleitoral, que é muito importante, porque muda a relação eleitoral do candidato com o seu futuro eleitor.
fiz uma campanha rodando o estado, conversando com um monte de gente, e o que eu percebi foi isso, essa vontade de mudar, essa disposição para mudar as coisas, essa busca de novas propostas. Então eu não fui eleita, mas saí de primeira suplente, fui para Brasília, montei uma frente parlamentar, porque eu enxergo que esse é o caminho. Sabe quando você está andando na rua e tem um prédio caindo e você sabe que se você puser a mão, você escora o prédio, você não consegue não fazer. E eu sei o que tem que ser feito. Então eu não posso voltar para a minha rotina de advogada e dizer, bom, dane-se, não é minha natureza. Se eu acho que eu posso fazer diferença, eu estou aqui, eu fiquei no Renova tudo que eu pude. E aí eu falei, o que eu faço para as pessoas saberem? Eu via essa dor nas pessoas. Ah, eu não sou corrupto, olha, eu nunca fiz nada. Eu falei, mas o que você está fazendo para combater a corrupção? Ah, olha, eu estou rezando para alguém entrar bom lá em Brasília, porque senão não vai mudar. Não adianta a gente ficar esperando. E aí eu falei, eu vou escrever um livro. É uma pergunta, né? Somos todos corruptos? Porque tem gente que fala somos, mas nós não somos. Isso que eu ia perguntar. E aí, somos todos corruptos? Nós não somos todos corruptos. Essa é uma cultura de corrupção onde todo mundo acaba se encaixando ali, porque tem a sensação de impotência, não só de que não vai conseguir mudar, mas de que se não entrar no esquema, nosso sistema, ele é malvado, né? Ele te destrói ali. Então você acaba fazendo, não, eu vou pagar aqui essa propina, porque senão eu não consigo abrir meu negócio. E a hora que a gente reverter isso, eu tenho certeza que todas essas pessoas preferem trabalhar de forma saudável, na honestidade. Mas ter um país onde você não tem gente passando fome, quando você sai da sua casa, você não tem que estar num carro blindado com medo de ser assaltado, e não tem 600 mil mortos de Covid, porque a gente não acredita na ciência. Então, as coisas têm que ser feitas para que a sociedade seja mais evoluída, que a gente invista em educação, que a gente tenha um povo que sabe o efeito negativo e tóxico de você deixar a corrupção destruir a democracia, e que a gente faça isso de forma assim, muito ativa. Muito bem, a gente conversou aqui com Mônica Rosenberg, advogada por formação e escritora do livro Somos Todos Corruptos, pequeno manual do ético chato, lançado no mês passado, né, Mônica? Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, bons trabalhos para você e que você consiga aí divulgar o seu trabalho, o seu livro aí para mais pessoas. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço e acessem o site, divulguem, vamos espalhar a palavra da ética e da justiça. Muito bem, eu sou Matheus Andrade e essa é a SP Rio Mais. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.